A respiração do mundo parece mais pesada, não é mesmo? Um sussurro de inquietação paira no ar, uma sensação de que algo grandioso e irreversível está em movimento. Você já se pegou observando os noticiários, as manchetes, os eventos que se desdobram ao redor do globo e sentiu um estranho calafrio, uma pontada de reconhecimento. É como se estivéssemos lendo um roteiro que já foi escrito há milênios. E agora, as cenas estão se desenrolando diante dos nossos olhos, com uma precisão assustadora. Eu sou Liama, e este é o canal Liama de La Fé, seu guia para decifrar os enigmas dos tempos finais. Se você busca entender o que a Bíblia realmente diz sobre o hoje e o amanhã, e deseja estar preparado para o que está por vir, este é o lugar certo. Por isso, desde já, convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas análises profundas e compartilhar este vídeo com aqueles que também anseiam por respostas. Hoje, vamos desvendar um dos textos mais enigmáticos e cruciais das Escrituras, Mateus capítulo 24. Uma passagem que, para muitos, é apenas uma antiga profecia distante, mas que, para aqueles com olhos de ver, revela os sinais chocantes que não apenas se anunciam, mas que já se manifestam em nosso dia a dia. Prepare-se, pois o que vamos explorar aqui pode mudar a sua percepção sobre o tempo em que vivemos e a urgência espiritual que ele carrega. Imagine-se no Monte das Oliveiras, há quase 2000 anos. Jesus está ali, com seus discípulos, contemplando a majestade do templo em Jerusalém. Os discípulos, maravilhados com a grandiosidade da construção, perguntam a Jesus sobre o fim de todas as coisas. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Uma pergunta que ecoa através dos séculos e que agora, mais do que nunca, ressoa em nossos corações. A resposta de Jesus não foi um sermão abstrato, mas uma série de alertas claros, uma espécie de mapa profético, delineando os eventos que precederiam sua segunda vinda e o fim desta era. Ele não escondeu a verdade, mas a revelou com uma clareza que nos permite hoje conectar os pontos. Vamos começar nossa investigação. O primeiro sinal que Jesus menciona é alarmante. Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantas vezes, nos últimos anos, temos testemunhado o surgimento de falsos profetas e líderes religiosos que se autoproclamam Messias, que distorcem a palavra de Deus para seus próprios interesses, arrastando multidões em um caminho de engano. Não estou falando apenas de seitas isoladas, mas de movimentos que, sob o manto da espiritualidade, promovem doutrinas que se afastam radicalmente dos ensinamentos de Jesus. A internet, em sua vastidão, amplifica essas vozes, tornando o discernimento mais crucial do que nunca. É em que a verdade é constantemente questionada. E a mentira, muitas vezes, é apresentada com uma roupagem tão convincente que engana até os mais vigilantes. Este é o primeiro sinal que se cumpre diante dos nossos olhos, um alerta para a vigilância espiritual constante. Em seguida, Jesus prossegue: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e contra reino. Pense por um momento nos conflitos que assolam o planeta. Desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo não experimentou um período de paz duradoura. Conflitos regionais, tensões geopolíticas, ameaças de guerra nuclear, a corrida armamentista, a ascensão de potências militares, tudo isso se encaixa perfeitamente na descrição de Jesus. Não são apenas guerras declaradas, mas também os rumores de guerras, as ameaças veladas, as tensões que pairam sobre fronteiras e ideologias. O Oriente Médio, berço das 3 grandes religiões monoteístas, continua sendo um caldeirão de instabilidade, com conflitos que parecem não ter fim. A Ucrânia, Taiwan, a Coreia do Norte, a lista é longa e preocupante.
O que antes era uma profecia distante, agora é o cenário diário dos nossos jornais e noticiários. A paz, tão almejada, parece cada vez mais distante, e a humanidade se vê em um ciclo de violência que por vezes parece inescapável. Mas a lista de Jesus não para por aí. Ele adverte: e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Vamos analisar cada um desses pontos com a lupa da realidade. Fomes. Apesar de todo o avanço tecnológico, milhões de pessoas em todo o mundo ainda sofrem com a fome. Conflitos, secas prolongadas, inundações, pragas, má distribuição de recursos e crises econômicas têm levado à escassez de alimentos em diversas regiões. Relatórios da ONU e de outras organizações humanitárias confirmam que a segurança alimentar é uma crise global crescente, afetando principalmente os mais vulneráveis. Não é apenas a falta de comida, mas a desigualdade na sua distribuição, que agrava o problema, tornando-o um reflexo sombrio da profecia. Pestes. A palavra peste evoca imagens de doenças devastadoras. E o que temos visto nos últimos anos? A pandemia de Covid-19 varreu o mundo, paralisando economias, ceifando milhões de vidas e transformando a maneira como vivemos. Antes dela, tivemos o Ebola, a gripe aviária, a gripe suína, a AIDS e tantas outras doenças que desafiam a medicina moderna. Novas variantes surgem, vírus adormecidos ressurgem e a ciência, por mais avançada que seja, parece estar sempre um passo atrás. É um lembrete vívido da fragilidade humana diante das forças da natureza e, para os olhos da fé, um sinal inequívoco do cumprimento das palavras de Jesus. Terremotos em vários lugares. A atividade sísmica global tem sido notavelmente intensa. Terremotos de grande magnitude têm atingido diferentes partes do mundo, causando destruição e perdas de vidas. Cidades inteiras foram varridas do mapa, e o medo de um grande tremor assombra regiões como a Califórnia e o Japão, zonas de alta atividade sísmica. Mas não são apenas os terremotos. Tsunamis, erupções vulcânicas, inundações sem precedentes, secas extremas, ondas de calor mortais. Os desastres naturais parecem estar se intensificando em frequência e intensidade. A própria natureza parece gemer, como se estivesse em trabalho de parto, preparando-se para um grande evento. Estes são os princípios de dores, como Jesus os descreveu, os primeiros sinais de um processo que culminará em sua volta. Ele continua, com uma advertência ainda mais sombria. Então vos hão de entregar para serdes afligidos, e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A perseguição aos cristãos é uma realidade brutal em muitas partes do mundo. Em países onde a fé cristã é minoritária ou onde regimes totalitários imperam, cristãos são presos, torturados, mortos e suas igrejas incendiadas. Relatórios de organizações de direitos humanos documentam o aumento da intolerância religiosa e da violência contra aqueles que professam a fé em Jesus. O ódio por causa do nome de Cristo não é uma relíquia do passado, mas uma chaga aberta no presente. E mesmo em nações onde há liberdade religiosa, há um crescente desprezo e marginalização dos valores cristãos. Uma tentativa de silenciar a voz da fé. E muitos se escandalizarão, e trair-se-ão, e uns aos outros se odiarão. A quebra da confiança, a traição, o ódio generalizado, não é isso o que vemos nas relações humanas, nas famílias, na política e até mesmo dentro das comunidades de fé. A polarização, a intolerância, a incapacidade de dialogar, a busca incessante por vantagens pessoais em detrimento do próximo. A sociedade parece estar se fragmentando e o amor, a compaixão e o respeito mútuo
parecem se tornar commodities raras. E aqui chegamos a um ponto crucial, um dos sinais mais impactantes para os nossos dias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade, o pecado, a injustiça, a corrupção, a violência, a depravação moral, tudo isso parece estar atingindo níveis alarmantes. A banalização da vida humana, a desvalorização da família, a relativização da verdade, a busca desenfreada pelo poder. Tudo isso contribui para um ambiente onde o amor genuíno, o altruísmo, a solidariedade parecem se dissipar. O egoísmo e a indiferença se tornam a norma e a compaixão a exceção. É um esfriamento espiritual que atinge o cerne da humanidade, um sintoma de uma doença profunda que corrói os alicerces da sociedade, mas em sua infinita sabedoria não nos deixa sem esperança. Ele aponta para um sinal que, embora não seja um evento negativo, é um precursor da sua vinda. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pense na globalização, na tecnologia da informação, na internet, nas redes sociais, nos satélites, nas traduções da Bíblia para milhares de idiomas. O Evangelho, a mensagem de salvação em Jesus Cristo, está sendo pregado em todos os cantos do planeta como nunca antes na história. Missionários alcançam tribos remotas. O Evangelho é transmitido via rádio, televisão, podcasts, vídeos no YouTube, aplicativos de celular. Há um esforço global e sem precedentes para que cada pessoa na Terra tenha a oportunidade de ouvir a mensagem de Jesus. Este é um sinal de esperança, um lembrete de que, em meio a toda a escuridão, a luz de Cristo continua a brilhar e a se espalhar. É a prova de que Deus está operando, preparando o terreno para o cumprimento de suas promessas. Finalmente, Jesus menciona outros eventos que se aproximam, como a abominação da desolação, que se refere a um evento futuro ligado ao anticristo e à profanação do templo, e os grandes sinais no céu. Embora esses eventos ainda não tenham se cumprido plenamente, os sinais anteriores servem como um aviso de que estamos nos aproximando rapidamente do clímax da história. A urgência da mensagem de Jesus é palpável. Ele não quer que seus discípulos, e consequentemente nós, sejamos pegos de surpresa. A narrativa de Mateus 24 não é um conto de fadas, mas um roteiro profético que se desdobra em nosso tempo. As guerras, as fomes, as pestes, os terremotos, a perseguição, o esfriamento do amor, a proliferação do engano, todos esses são elementos que compõem o cenário atual do nosso mundo. Não são meras coincidências, mas o cumprimento literal das palavras de Jesus. Ele nos alertou para estarmos vigilantes, para não nos assustarmos, mas para reconhecermos esses sinais como indicadores de que sua vinda está mais próxima do que imaginamos. O propósito de Jesus, ao revelar esses sinais, não foi para nos aterrorizar, mas para nos despertar, para nos tirar da complacência, da indiferença e nos impulsionar a buscar uma vida de maior proximidade com Ele. Ele nos chamou a discernir os tempos, a ler os sinais e a viver de uma forma que reflita a nossa fé e a nossa esperança em sua promessa de retorno. A cada notícia de guerra, a cada desastre natural, a cada manifestação de iniquidade, somos convidados a olhar para cima, a lembrar que nosso Redentor vive e que sua vinda é certa. O que Mateus 24 revela sobre hoje é que estamos vivendo, de fato, os últimos dias desta era. Não é uma teoria conspiratória, mas a verdade bíblica se manifestando em nossa realidade. Os sinais não são vagos, mas específicos e verificáveis. E a pergunta que permanece é: como você está respondendo a esses sinais? Está você preparado para o encontro com o seu Criador? A reflexão que Mateus 24 nos impõe é profunda e urgente. Não podemos mais ignorar o que está acontecendo ao nosso redor.
Não podemos nos dar ao luxo de viver como se o amanhã fosse garantido e o tempo não tivesse importância. A Bíblia nos convida a uma vida de vigilância, de oração, de santidade e de proclamação do Evangelho. O tempo é curto e a eternidade está à nossa espera. Se você sentiu o peso e a urgência desta mensagem, se percebeu que a Bíblia é, de fato, um livro vivo que fala diretamente aos nossos dias, então este canal é para você. Em Liama de La Fé, continuaremos a desvendar as profecias bíblicas, a conectar a palavra de Deus com os acontecimentos atuais e a oferecer um guia seguro para os tempos finais. Não se isole, não se desespere, mas se prepare. A verdade liberta e a preparação nos fortalece. Por isso, mais uma vez, peço que você se junte à nossa comunidade. Inscreva-se no canal Liama de La Fé agora mesmo. Ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que puder. Leve esta mensagem de alerta e esperança para aqueles que ainda dormem ou que buscam respostas. Juntos podemos discernir os tempos e nos preparar para o que está por vir. Que a paz de Cristo esteja com você e que seus olhos espirituais estejam abertos para ver os sinais chocantes que Jesus revelou para o nosso hoje. Até o próximo vídeo, onde continuaremos nossa jornada pelas profecias que moldam o nosso futuro.